Ok, gente. E para a gente terminar, a gente termina com isso. Então, integral indefinida é o processo inverso do processo de derivação, né? Então, integrar, nesse sentido aqui, significa inverter a derivada. Agora, quando a gente calculava a derivada, tinha umas regras, além dessas regras aqui de derivada da soma, derivada da diferença, constante sai para fora, tinha outras regras lá, não tinha? Tinha, por exemplo, a regra da cadeia lá, não tinha? Para derivadas. O que é a regra da cadeia? É a forma, o método, a receita para derivar composta, né? Você tem uma função composta, como é que você deriva? Usa a regra da cadeia. Certo? O que a gente vai apresentar aqui agora e a gente termina com isso, tá? A gente vai ver como é que inverte o processo da regra da cadeia, né? Na verdade, sim, a gente vai tentar chegar o mais perto possível de um processo inverso da regra da cadeia, né? Se a regra da cadeia serve para derivar a composta, então, esse processo inverso servirá, pelo menos num primeiro momento, para integrar funções compostas, certo? Ah, e ele vai dar certo sempre para qualquer função composta? Não, né? E como que eu sei quando dá certo e quando não dá? É a experiência, né? É com a experiência. Uma dica, se está no livro de cálculo, é porque dá certo. Se não tiver, é porque não dá certo, certo? Então é um bom critério, assim, mas de fato, tem funções que a gente não tem como expressar a integral indefinida dela em termos dessas funções que a gente conhece, né? Tá, mas e como é que é esse processo, né? Então, só relembrando aqui, o processo de derivação de função composta, né? Então, aqui estou estabelecendo aqui algumas coisas. Primeiro, FG, duas funções, e Fzona é uma primitiva de Fzinha, tá? Ou seja, derivada da Fzona é a Fzinha. Suponha que a G é derivável, então G tem derivada, tá? Então, vou aplicar a regra da cadeia nessa função aqui, ó. A Fzona composta com a Gzinha, tá bom? Então, vou calcular a derivada dessa composta. Derivada da composta, derivada da função de fora, aplicada na função de dentro, vezes a derivada da função de dentro, né? Nesse caso, fica assim, Fzona, derivada, aplicada em g de x, vezes a g' de x. Só que a derivada da Fzona é a Fzinha, porque a Fzona é uma primitiva de Fzinha, né? Então, eu posso trocar ali, onde tem Fzona linha, eu troquei por Fzinha. E aí a gente chegou naquela expressão lá no fim. Agora, se a derivada de Fzona de g de x é aquela coisa que a gente encontrou ali no final, concordo então que a integral da coisa que está lá no final é aquilo que estava dentro do parêntese ali, que a gente derivou? Não é o processo inverso? Se a derivada disso é isso, então a integral disso é isso mais constante. Concordo? Sim ou não? Estão me olhando com cara de dúvida, gente. Tá? Ele está concordando, né? Nem concordo, nem discordo, muito pelo contrário, é assim, né? Então, essencialmente, então, o que eu estou usando é isso, tá? Derivada disso é isso, então, integral disso é isso mais constante. Né? Se você olhar bem para essa expressão, é isso que está sendo dito ali, né? E para calcular essa derivada, a gente usou a regra da cadeia. Pronto, essa fórmula que está aí é o que nós chamamos, digamos assim, a fórmula, a regra da cadeia para integrais, né? Para calcular integrais. Só como que a gente faz isso na prática, né? Na prática, assim, tem um mecanismo bom para a gente calcular isso, que é o seguinte, ó. Primeiro, a fórmula que a gente estabeleceu é essa, né? Ó, é a mesma. Essa última expressão aqui embaixo é a mesma que eu só repeti aqui, né? Como é que a gente lida com isso? A gente se apropria da ideia dos infinitésimos do Leibniz. Então, é assim, né? Matemática é meio, né? Sabichão, assim. Não, eu não aceito esse infinitésimo, não. Isso aí fere os princípios da matemática. Esse negócio aí não serve, entendeu? Mas na hora do vamos ver, a gente usa os infinitésimos. Então, quer ver, ó? Nessa expressão, como é que a gente faz para calcular a derivada? A gente faz assim. Eu estou vendo que tem uma função composta ali, no caso da f com a g. Aí, nessa composta, eu vou fazer uma mudança de variável. Eu vou pegar a função de dentro ali, que é a g, e vou chamar de uma nova variável, vou chamar da variável u. Agora, se u é g de x, vocês concordam que a derivada na notação de Leibniz é du dx, né? A derivada na notação de Lagrange é g' de x.
Então, tudo bem com a igualdade? du dx igual a g' de x? Tudo bem? São só as duas notações para a derivada. Uma é a de Leibniz, a outra é a de Lagrange. As duas significam a mesma coisa, por isso a igualdade. Certo? Agora, se aquilo ali é assim, então, discretamente, a gente vai passar o dx multiplicando. Tá bom? Só que aí a gente fala assim, não, eu não estou passando o dx multiplicando. Eu só estou usando uma notação e definindo um objeto matemático chamado diferencial. Né? É isso que a gente faz na matemática para poder, no fim das contas, coxambrar igual o Leibniz fazia. Né? Na verdade, é essa mesmo. Então, a gente passa mesmo o dx multiplicando do outro lado, vai ficar du igual a g' de x dx. Né? Agora, olha só, naquela expressão, naquela igualdade ali em cima, para cima da linha vermelha, né? Do lado esquerdo da igualdade, onde tem f de g de x eu estou chamando de u. Então, vai ficar f de u. Tudo bem? Vai ficar f de u. Agora, percebem que lá naquela expressão, multiplicando a f de g de x, que vai virar f de u, tem g' de x dx? Esse g' de x dx, se você olhar lá embaixo, você vai ver que isso é exatamente o du. Concorda? Então, isso aí vai virar, na verdade, integral de f de u du. Olha lá, ó. O g de x eu troquei por u, e o g' de x dx é o du, virou du. Né? E agora, eu olho para essa integral como uma integral que não é mais de função composta. Né? É integral de f de u du. A única diferença é que eu estou trocando bananas por laranjas, né? Onde era x, eu chamei de u. Mas o nome daquela variável pouco importa. A gente diz que o nome da variável é muda, né? Não interessa o nome que você dá para ela. Não interessa se é integral de f de x dx, se é integral de f de u du, se é integral de f de florzinha, d florzinha, dá na mesma. O nome que você dá, né? Integral de f de Joaquim, d Joaquim. Não importa. É a mesma coisa, é tudo a mesma coisa. Então, e se eu estou assumindo, né, que a f-zona é uma primitiva da f-zinha, então a integral de f de u du vai ser a f-zona de u mais constante, que a gente não pode esquecer. Só que como a gente começou com a variável x, é legal, no fim desse processo, voltar para a variável x. E como é que eu volto para a variável x? Trocando u por g de x de novo. A hora que eu troco u por g de x de novo, eu obtenho o resultado dessa integral, né? A f-zona aplicada em g de x mais constante. Perceba que isso é a igualdade que a gente já tinha visto lá em cima. É a coisa que estava lá em cima, né? É exatamente a mesma coisa que a gente obteve por fazer esse processo inverso. O que eu estou colocando aqui é só para vocês qual é o mecanismo para poder aplicar essa técnica. Então, você tem que escolher quem você vai chamar de u. Uma vez que você escolhe quem você vai chamar de u, você tem que calcular o du. E aí você substitui dx pela expressão em termos de du, você substitui x pela variável u e integra a nova expressão, a nova função, que a gente espera que não tenha mais uma função composta. Certo? É isso que a gente faz. Nosso objetivo é calcular a integral da função tangente de x. Né? Essa é a pergunta. Né? Qual é a integral da função tangente? Se você parar para pensar, né? Se você pensar lá nas funções que você conhece a derivada, né? Pega lá uma tabelinha de derivada, só que você não olha para o lado esquerdo, você olha para o lado direito. Você vai ver que nas tabelinhas de derivada que você encontra, do lado direito você não acha a derivada da tangente, você não acha a tangente, ou seja, não tem uma função assim bem elementar que a derivada dá a tangente. Assim como é, por exemplo, seno, cosseno, né? A tangente não tem. Então, de fato, o cálculo da integral da tangente, ele demanda um raciocínio um pouquinho mais elaborado. De fato, a gente precisa fazer essa técnica que eu acabei de apresentar para vocês, de mudança de variável. Então, a primeira coisa aqui é lembrar que a tangente é a mesma coisa que seno sobre cosseno, né? Então, tangente de x é seno de x dividido por cosseno de x. Isso é a tangente, né? Então, se eu quero integrar a tangente, então, na verdade, o que eu quero calcular é a integral
do seno de x dividido pelo cosseno de x. Né? Seno de x dividido pelo cosseno de x. É isso que a gente quer calcular a integral. E apenas para deixar assim, um pouco mais visível aqui o que a gente vai usar, eu vou escrever isso aqui assim, tá? Espero que vocês concordem que são expressões equivalentes. 1 sobre cosseno de x vezes seno de x dx. Ok? Concordam, né? Que é a mesma coisa? Eu só separei, né? No produto das frações ali. Agora, aqui que vem o negócio, né? Eu vou usar a mudança de variável. Então, eu vou chamar alguém de u. Então, aqui a questão é saber quem nessa expressão eu tenho que chamar de u para dar certo. Então, de fato, aqui, nesse caso, quem a gente precisa chamar de u para dar certo é a função cosseno. Então, o que a gente vai fazer aqui fazer aqui embaixo. Então, chame de u a função cosseno de x. Cosseno de x. Se u é cosseno de x, então a pergunta é, quem é du? Né? Quem é du? Bom, o que é du, né? Du é aquela coisa, você pensa no du dx, que é a derivada do cosseno. Quem é a derivada do cosseno mesmo? Se quiserem falar aí, fica mais fácil para mim, porque eu não estou vendo o chat. Quem que é a derivada do cosseno? Menos seno. Menos seno, exatamente. Então, du dx é menos seno, né? Du dx é menos seno de x, né? Então, du é menos seno de x dx. Isso aqui é que é o du. Certo? Ou seja, posso então dizer que o seno de x dx, seno de x dx é igual a menos du? Posso dizer isso? Pode, né? Só peguei o sinal de menos e joguei para o outro lado. E por que a gente fez isso? Porque agora a gente tem essa informação e a gente tem também essa informação. Né? E agora a gente vai colocar essas duas informações aqui na nossa integral, na integral que a gente está tentando calcular aqui, ó. Então, isso implica que a integral que a gente está tentando calcular, né, que é a integral da tangente de x, vai ser, então a gente ia parar daqui, integral de 1 sobre o cosseno de x. Só que 1 sobre cosseno de x, agora eu estou mudando de variável, não vai aparecer x aqui mais. Aliás, quando você muda de variável, a variável velha não pode aparecer mais na expressão. Né? Isso é importante a gente notar. Então, aqui no lugar de cosseno de x que estava lá embaixo, eu vou colocar a expressão em termos de u, que é u, né? U, vezes, agora aqui é que a gente precisa ver, né? Aqui tinha 1 sobre cosseno de x, vezes esse cara, né? Seno de x dx. Esse seno de x dx é a parte infinitesimal da integral. Então, eu tenho que trocar isso por algo em termos de du, pois é exatamente o que está aqui na nossa caixinha verde, né? Ó, o seno de x dx que aparece aqui na integral é exatamente o que está aqui, que eu sei escrever em termos do du, né? Então, isso aqui, na verdade, é vezes menos du. Esse sinal de menos que está lá dentro da integral, eu posso tirar para fora da integral? Pode ou não pode? Tem propriedade que garante que eu posso tirar o sinal de menos para fora? Pode. Pode, né? Então, se pode, então a gente faz, né? Então, isso vai ser menos, né, a integral de 1 sobre u, integral de 1 sobre u, du. Agora, quem é a integral de 1 sobre u, du? Putz, se fosse integral de 1 sobre x dx, essa eu ia saber. Mas de 1 sobre u du, você me pegou, né? Quem que é, gente? Integral de 1 sobre u du. Então,
menos, né, não posso esquecer que tinha um sinal de menos aqui, ln do módulo de u mais constante, que não pode esquecer nunca, jamais. Né? Ok, terminou? Beleza, a integral da tangente de x, dx, é igual a menos ln do módulo de u mais c. Acabou, né? Tudo certo? A gente fica satisfeito, assim? Claro que não. Porque eu comecei com a variável x, estou terminando com outra variável u, né? Isso não faz nem sentido. Então, eu preciso voltar para a variável x. Precisa fazer essa volta. E fazer essa volta é substituir u por quem ele era em termos de x, né? Então, a gente faz isso. Deixa eu só voltar aqui, que eu não estou enxergando aqui o... Aqui. Pronto. Então, acho que cabe aqui embaixo, né? Então, isso aqui é igual a menos ln do módulo, e aí quem que é u? Cosseno de x. Menos ln do módulo do cosseno de x mais constante. Então, quem é a integral da tangente? A integral da tangente é nada mais, nada menos do que essa funçãozinha super simpática, né? Menos ln do módulo de cosseno. Menos ln do módulo do cosseno mais constante. Né? É possível que vocês encontrem, ao invés de menos ln do módulo do cosseno, vocês encontrem ln do módulo da secante. Né? É a mesma coisa. Por quê? Porque a gente usa a propriedade do log, né, do logaritmo. Aquele menos ali, multiplicando lá fora, ele pode passar para o expoente. Então, ficaria ln do módulo do cosseno elevado a menos 1, que é a mesma coisa que ln do módulo de 1 sobre cosseno. E 1 sobre cosseno é secante. Então, ou é menos ln do módulo do cosseno, ou ln do módulo da secante. Certo? Assim, deu para ter pelo menos uma primeira ideia de como a gente aplica a mudança de variável na integral? Né? Claro, onde está o desafio? Enxergar, quando a gente olhar para aquela integral, quem é o cara que eu tenho que chamar de u. Esse é o desafio. Né? A hora que enxergou isso, aí a conta ela vai se desenrolar. Né? Então é isso, gente. Eu vou... só aqui para fechar, vou mostrar uma tabelinha aqui para vocês. A partir de agora, assim, com isso que a gente apresentou aqui, a gente consegue fabricar uma tabela de integrais imediatas, né? Aquelas integrais que, fazendo esse processo, ó, a derivada disso é isso, a integral disso é isso, ou talvez fazendo algum tipo de mudançazinha de variável, igual essa aqui, que a gente fez aqui, a gente consegue construir essa tabela que eu estou mostrando aqui para vocês. Qual vai ser a nossa postura a partir de agora? Essa tabela aqui, ela vai ficar na nossa mão, ela vai nos acompanhar ao longo de todo o nosso processo aqui na disciplina, certo? Então, na hora de calcular... beleza, João, até mais. Tranquilo, Gabriel. Na hora de calcular as integrais que aparecerem para você, essa tabela vai estar aí do seu lado. Você conseguiu chegar em alguma coisa que está nessa tabela, você não precisa fazer um cálculo nenhum. Isso aqui para a gente essa é a nossa tabela oficial de integrais imediatas. Cheguei ali, pronto, o resultado já é o que está lá dado, né? Isso aí é o imediato, eu não preciso mais fazer conta nenhuma a partir disso. Então, isso aí assim, isso aí é o que a gente vai assumir já a partir de agora, tá bom? Depois disso, a gente vai ver como é que a gente consegue calcular outras integrais a partir dessas, né? Mas essas aí, a gente não precisa mais fazer a conta, certo? Essa tabela a gente aguarda e a gente vai usar ela, né? Sempre que aparecer alguma coisa que está aí na tabela, a gente só usa, só aplica. Tudo bem, gente? Era isso que eu tinha para trazer para vocês. Muito obrigado novamente pela presença de todos, de todas. Assim, passei um pouquinho do tempo que eu gostaria, eu queria ter ficado em 8h40, mas acho que assim, conseguimos ficar dentro das 9, né? Isso é imprescindível. E obrigado mesmo pela presença, pela participação, e a gente se vê novamente, né, para esse encontro, para esse tipo de encontro, na próxima quarta-feira.